Que vergonha, viu? O cara que ia bater no Shimaev simplesmente parou de lutar porque ele não tinha mais gás pra continuar a luta e ele desistiu. E quando o Rainier the Reader começou a subir e começou a ganhar as lutas dele, logo que ele entrou no UFC, eu senti vendo diante dos meus olhos o efeito Dricus du Plessis novamente. E te explico o que que é o efeito Dricus du Plessis. É um cara todo estranho, ele não faz, tudo que ele tenta fazer ele faz errado, ele continua ganhando de algum jeito ou de outro, ele continua ganhando as lutas dele. Quando ele chegou no UFC, vamos concordar que ninguém aqui esperava um striker primoroso e etc, né? Até porque o carro-chefe da casa é o jogo de chão. Mas puta que pariu, né, irmão? É joelhada a rodo, a moda caralha e é isso. Esse é o estilo de luta do cara. E de algum jeito continuava dando certo. Mas chega um momento na carreira de todo lutador em que o nível do jogo é apresentado pra ele. E o que ele vai fazer com isso depende muito dele. Alguns se mostram a par do nível de competição e mostram que eles conseguem estar performando junto ali com 0,1% do MMA, que é a elite do UFC. Outros, quando chega a hora de lutar contra um lutador que não é nem veterano, nem um lutador inexperiente, simplesmente sucumbe. E talvez esse segundo caso seja o caso do Rainier the Reader, que estreou contra o veterano Mirchart. Logo depois ele pegou o também veterano Kevin Holland, que vamos concordar, além de ter uma idade avançada, ele também luta semana sim, semana não, né? Tá fazendo 28 lutas por ano. Tem o Bonico, que ele pegou logo depois, e o Bonico é inexperiente ainda, ele não tem toda essa experiência de MMA. E logo depois ele pegou que foi a última luta dele, o Whittaker, que também já tá longe ali do auge da carreira dele. A gente sabe que quando o UFC vê uma oportunidade de acelerar um pouquinho ou de dar lutas um pouco mais fáceis para um atleta que tem o potencial, ele acaba favorecendo um pouco o caminho, né? Por outro lado, a gente tem casos como o Merab e o Evloev, que por não terem um jogo tão empolgante, eles acabaram pegando pedreira, acabaram pegando o caminho mais longo até chegar perto de uma disputa de título. E a gente tem um outro caso extremo como o Perry Pimblett, que chegou muito perto, né? Talvez seja a próxima luta dele, uma disputa de cinturão, ganhando do Michael Chandler, ganhando do Tony Ferguson e ganhando também do Bobby Green. Então vamos concordar que é um pouco mais favorecido aí para conseguir chegar no topo e render para a organização. Também não tem nada errado nisso. Mas cá entre nós, você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E uma hora a realidade bate na porta, não tem jeito. O Rainier the Reader começou bem a luta, ele colocou o Brandon Allen para baixo, ele conseguiu dominar tanto nas costas como na montada. Então ele foi revezando entre costas e montada, quase pegou Mata-Leão, quase pegou Katagatame, então foi um bom primeiro round dele. E além disso, o Brandon Allen não é nenhum bobo no chão, conseguiu se defender muito bem dessas investidas aí do The Reader. O segundo round começou de forma bem parecida, então o Rainier The Reader clinchou, colocou para baixo e o Brandon Allen conseguiu reverter dessa vez a posição e ficou o restante do round inteiro ground and pound na guarda fechada, e daí pra frente foi só para trás. E em momentos assim, quando a gente tem uma mudança muito brusca da performance do lutador de uma luta para outra, que foi também o caso do Ruff, por exemplo, ou o caso do Boatan na primeira luta contra o Ankalaev, a gente cria perguntas, né? Primeira pergunta, será que ele teve algum problema no camping dele? Segunda pergunta, será que ele estava machucado? Será que ele machucou e por isso ele desistiu? Terceiro ponto, será que ele teve algum problema de recuperação no corte de peso? E bom, independentemente do que ele falar, todas essas perguntas podem ser respondidas na próxima luta dele, né? Se a gente tiver uma performance muito diferente do que foi agora, a gente pode dizer que sim, talvez ele tivesse algum problema, algo extraordinário na luta anterior. Mas, vamos ver, né? Só o tempo vai dizer isso. Mas, algumas respostas a gente já pode ter. Primeiro ponto, ele chegou no Canadá, não sei quanto tempo antes da luta, mas um pouco antes da luta ele postou uma foto numa balança pesando 100 quilos, sendo que ele teria que bater 84 quilos para poder lutar. Então, estando 16 quilos acima do limite da categoria, um pouco mais, pouco menos de uma semana antes da luta, com certeza não é um bom sinal. Outro ponto é que, além de tudo isso, é a quarta luta que ele faz no ano e a gente tá em outubro ainda, então já são bastante cortes de pesos realizados, e ainda mais se os outros cortes ele também tenha feito algo parecido de descer 16 quilos, não me parece algo muito positivo, algo que vai acrescentar muito na performance dele. E por outro lado, se tinha alguém que podia dar todo tipo de desculpa, é o Brandon Allen que pegou a luta em cima da hora, com pouco aviso de antecedência, sem fazer um campo completo, e amassou o cara dessa forma que ele amassou. Mas, independentemente de tudo isso, o que a gente viu foi um lutador que, para nós, mero mortais, não lutadores profissionais, é o cara que deveria ser o exemplo do que é ser casca grossa, né? O exemplo do que é apanhar, tomar soco na cabeça, chute na cabeça, tomar amasso no chão e não desistir. E uma das coisas mais bonitas nesse esporte é que, independentemente de
5 rounds, de 3 rounds, a luta pode transcorrer de um jeito a luta inteira. Se no final da luta sair um chute na cabeça, como o Leon Edwards fez contra o Kamaru Usman, a vitória vai pro cara que nocauteou o outro. Todo o histórico ali dos últimos 5 rounds são apagados. Mas o que a gente viu foi o contrário disso. O que a gente viu foi um cara que cansou e simplesmente desistiu. Ele não queria mais estar ali. A princípio não foi lesão nem nada do tipo. E assim, eu não sou lutador profissional, eu não tomo soco na cara diariamente, mas eu tenho certeza que muito lutador vai concordar comigo. O que aconteceu ali foi bizarro. Eu nunca tinha visto isso. Agora eu quero que você tire um leve momento de reflexão pra entender o que o Anthony Hernandes faria com o Reinier the Reader se ele tivesse nessa luta. Vamos concordar que ele amassaria o cara e talvez não chegaria nem no quarto round pro cara desistir de cansaço. Ele provavelmente seria finalizado antes do que isso. Por outro lado, quem tá muito feliz com essa performance também é o Imavov, né? Porque ele tava ali na boca do gol pra disputar o cinturão, e se essa luta tivesse se mantido, o Reinier the Reader contra o Anthony Hernandes, se um dos dois fizesse uma performance muito acima do esperado, poderia até roubar a vaga do Imavov, porque vamos concordar, Imavov não tem um estilo de jogo muito empolgante ali pra estar disputando o cinturão. Então, com a saída do Anthony Hernandes, já perdeu um pouco o apelo dessa luta, mas mesmo assim, se o Reinier the Reader acabasse lutando muito bem, fazendo algo extraordinário, ele podia roubar a vaga do Imavov, mas não foi muito o que aconteceu, né? Agora, pelo lado do Brandon Allen, ele deve pegar uma luta mais próxima do cinturão, mas ainda não no cinturão, né? Essa luta com certeza não vai credenciar ele direto pro cinturão, até porque ele era o número 9 do ranking. Mas o que pode acontecer é ele pegar um Duplessis, como ele mesmo pediu, pegar talvez até o Anthony Hernandes e fazendo aquele title shot eliminator, quem ganhar vai pra disputa de título, ou até quem sabe o Caio Borralho, por exemplo. Então são lutas aí a se pensar em fazer. Eu quero que você comente aqui o que você achou dessa frouxidão do Rainier the Reader e também deixa o like no seu vídeo, e se inscreve no canal também para estar acompanhando os conteúdos que a gente está soltando. Toda segunda-feira vai ter podcast aqui falando sobre o último evento que a gente teve. Então, segunda-feira agora vai ter um podcast falando sobre esse último evento que a gente teve exatamente dessa luta do Rainier the Reader. E também, semana passada, eu vou deixar aqui em destaque em algum lugar na tela o podcast que a gente gravou sobre o Rio de Janeiro, sobre a vitória do Charles do Bronx, e a gente estava lá presencialmente, então a gente consegue passar um pouquinho dessa visão de como foi estar lá e ver tudo isso ao vivo na nossa frente.